Olá, bom dia. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2021. Seja muito bem-vindo. Esse é o Today, nosso encontro de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã. É um prazer receber cada um de vocês aqui. Deixa eu ver quem já está entrando aqui comigo. Márcia Negrão já está por aqui, Elunay Cardoso também, Vilma Vieira, Maricele Tavares, Viviane 1008, Larissa Cadenas, deixa eu ver quem mais, Ana Lúcia Linhares, Valdete Oliveira, Iva Amiga, Aurita, legal pessoal. Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar recebendo cada um de vocês. Sempre muito bom. Andy de Ciclista. Ontem ele estava dando recomendação, pessoal, ir pedalar. Antes de ontem, na verdade. Para o Rogério PG, né? E realmente é uma boa orientação. Pedal é um negócio que eu não sabia que era tão bom, né? Não sabia que era tão bom pedalar. Nossa, é uma sensação muito boa. Vale a pena. Quem ainda não está andando de bicicleta, compre uma bike porque realmente vale a pena, tá? Deixa eu ver aqui, Roberta Cardoso também, a Vilma Vieira aqui conosco, desejando que o dia seja de muitas bênçãos para todos nós, amém. Vamos ver quem mais está aqui. Rocomodo, João Albuquerque também conosco, Roberta Cardoso, de Maringá, legal, Maringá, o lugarzinho que eu gosto, muito bom. Quem mais está aqui? A Gilca também conosco, Márcia também conosco, muito bom. Pessoal, tenho aqui algumas informações interessantes para a gente poder compartilhar, que são as seguintes, veja só. A primeira delas é que o Albert Einstein, né? Albert Einstein, grande hospital, mas também tem um instituto de pesquisa dentro dele, anuncia a realização de teste de fase 3 da Covaxin em São Paulo. Olha só que legal. Mais uma vacina pintando por aí daqui a poucos dias, né? Iniciando a fase 3, a gente sabe que isso daí leva um períodozinho para poder fazer todos os testes, mas possibilidade de uma vacina, né? Mais uma no Brasil. Mas o Brasil também está analisando a questão da Sputnik V. Eu falei para vocês que ela tinha dado um resultado muito bom, né, em termos de prevenção aí da doença, né, muito bom o resultado da Sputnik. E aí o Brasil está pensando em comprar mais, ou comprar doses da Sputnik, né, são 30 milhões de doses que o Brasil está negociando, né, muito bom, 30 milhões de doses. Outra coisa, chegaram os tais insumos lá da China para poder produzir as vacinas Coronavac no Brasil. O Instituto Butantan deve começar então a partir da semana que vem, né, a produção nacional da Coronavac baseado nos insumos que vieram da China. Então agora a gente espera que realmente a coisa acelere e que em breve a gente consiga ter um controle mínimo aí dessa pandemia, né? Porque não sei se vai zerar tão rápido isso, né? Acho que ainda vai levar um tempo. Mas pelo menos nós temos aí uma perspectiva, né, com a chegada de mais doses da vacina no Brasil, com a produção do Butantan, produção nacional da Coronavac. Tudo isso vai ajudar bastante no controle dessa pandemia. Mas infelizmente ontem voltamos a ter mais de 1.000 óbitos. Foram 1.200 óbitos no Brasil em 24 horas. São coisas muito preocupantes, né? Nós ainda estamos numa fase bem crítica. O estado de São Paulo, por exemplo, que a cidade estava na fase vermelha, né, de contenção para as pessoas não saírem, fechar o comércio. O Dória, aos finais de semana, permitiu então que bares e restaurantes funcionem. Aquilo que eu disse para vocês, lockdown, fechar tudo, é muito difícil agora, não tem condições. O Brasil não tem estrutura para isso. Países europeus até conseguem promover um lockdown numa segunda onda. O Brasil não tem essa possibilidade. Nós não temos uma estrutura financeira que nos permita isso. Imagina ter que dar novamente o auxílio para as pessoas, né? Seria ótimo, né, para a questão da população, para aquecer o comércio, porém não tem essa estrutura financeira o Brasil. Apesar que os dois eleitos, tanto na Câmara quanto no Senado, defendem a volta de um novo auxílio, né? Ou seja,
trazer um auxílio financeiro para as pessoas de baixa renda, coisa que eu acredito ser extremamente necessária em virtude do número de desemprego que surgiu e daqueles que já haviam antes mesmo da pandemia, ou seja, hoje nós temos um número muito grande de pessoas que estão vivendo em condições críticas financeiras. Mas o Brasil suporta um novo auxílio? Dificilmente. Pensando nisso, o Dória, então, né, liberou aí os restaurantes e também os bares aos finais de semana. Não dá para ficar fechado, né, pela questão econômica, mas por causa da pandemia seria o ideal. Mas é aquilo que a gente disse, o Brasil não tem essa possibilidade. Seja o que Deus quiser, né? E aí vamos fazer a nossa parte. Eu vi aqui que a Viviane 1008 disse que tem exames em mãos, então vou chamar você, Viviane, para a gente poder participar, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Só tem uma pergunta antes do Andy, The Cyclist, que diz assim: doutor, eu tenho condromalácia nos joelhos. O que o senhor aconselha em termos de alimentação e suplementação? Suplementação tem bastante coisa em The Ciclista, dá pra gente fazer algumas coisas aí, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um post sobre isso, né? Sobre suplementos para condromalácia, eu acho que fica legal, né? Vou conversar lá com o pessoal da equipe para fazer uma artezinha bonitinha, para a gente fazer um post sobre isso, porque eu também tenho condromalácia, e aí eu vou compartilhar baseado nas coisas que eu tenho feito uso, tá bom? Porque aí eu acho que é bacana a gente conversar um pouco sobre essa questão de condromalácia aí, né? Eu tenho, o Ende ciclista tem, ainda bem que a gente anda de bicicleta e não corre, porque senão acabaria com o joelho. Deixa eu chamar a Viviane aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue conversar. Aguardando Viviane, vamos ver se vai dar certo. Aguardando. Opa, deu certo. Bom Olá, dia. doutor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus, estou bem. Tinha aqui uma mensagem que eu vi que eu achei super legal e aí depois arrastou aqui para baixo, eu perdi. Deixa eu procurar só essa daqui, Viviane, rapidinho, porque olha, minha amiga Wélida está por aqui conosco hoje, que bacana. Deixa eu ver se eu acho a mensagem aqui, ó, da Larissa, olha só. Ela diz assim, ó: muito feliz que a vitamina D da minha sogra, com 80 anos, depois de 3 meses de suplementação com 50 mil e 2 vezes por semana, passou de 12,8, que estava trágico, uma situação caótica de vitamina D, né? Passou no final de setembro para 40,2, exame agora de fevereiro, né? Bacana. A gente orientou a Larissa e eu fico muito feliz de ver esse tipo de resultado, né? Quando realmente a gente percebe que a coisa deu certo, né? E é isso que a gente espera, né? Bons resultados assim. Vamos lá, Viviane, então. O que eu posso ser útil para você? O que eu posso ser útil hoje? Então, pegando um gancho aí nessa participante aí que o doutor falou, eu também Larissa. sigo isso. Eu ouço aqui o doutor em algumas manhãs, né? E a minha vitamina D estava em 16. 16, estava ruim também, né? Já era Isso. deficiência. Aí eu já estou repondo com 15 mil I, né? Por dia. Bacana. Só que aí eu fui ao médico, né? E eu pedi para ela já me deixar um pedido de vitamina D. Ela não quis me deixar um pedido de vitamina D. Ela falou que não precisa disso. Eu acho muito interessante isso. Mas enfim, eu Não, vou ter que ir indo não nesse. precisa. Então, assim, avaliar a vitamina D é besteira, não tem nada a É, ver. Bom, exatamente. E agora eu levei os meus dois filhos. Eu tô com o exame dos dois, mas aí o senhor fala se dá para estar olhando os dois, porque são exames idênticos. a gente vai trabalhando aí. Temos até Eu, as 8. Tem 50 minutos ainda. Dá para fazer bastante coisa. isso. Aí eu pedi para a pediatra a vitamina D, a vitamina B12, ela não queria pedir. É muito interessante isso. Mas enfim, vamos lá. Posso começar? Ó, a Larissa, ela perguntou assim, ó, que agora que a sogra dela atingiu os 40 de vitamina D, o que ela faz? Você faz manutenção com 2 mil. Então, Larissa, você pode fazer o seguinte: começa a dar 2 mil agora diário
E aí você repete o exame com 30 dias, só para a gente perceber se daqueles 40,2 se a gente está conseguindo manter. Esses dias eu estava trabalhando com uma senhora aonde caiu a vitamina D dela em um mês, né? Caiu bastante, com 2.000. Então foi necessário 5.000 para manutenção. Então tenta com 2.000, repete daqui a um mês, se baixou, começa a dar 5.000 para manutenção. Vamos lá então, Viviane. Você está falando de onde, Viviane? Eu não perguntei. Belo Horizonte. Belzonte, né? Belo Horizonte. Então tá bom. Vamos lá então. O que a mineira Então, tem para podemos começar com o hemograma? Sim. Vai ser seu ou dos filhos? Eu vou dar preferência para os filhos. Beleza. Eu tenho também, tá? Tem 3 exames aqui. Mas é só para poder saber, porque aí muda as dosagens, né? Quando a gente fala de criança. Então, era porque... Então é assim, a minha filha tem 14, meu filho 17. Ok, bacana. Eles já ficam igual adultos, então. Então pode falar os 3 se quiser. Já compara aí, ó. O que a gente vai achar, então. Então, o meu hemograma é tanto papel. A Lindalva perguntou se fica gravado. Geralmente fica. Ontem eu tive problema na hora de gravar e perdemos a live de ontem. Não consegui salvar, né? Espero que eu consiga salvar de hoje, né? Então, vamos lá. As minhas hemácias estão em 4.800. Ótimo. A da minha filha, 4.990. Melhor que a sua. E o meu filho, 5.620. Muito bom, né? Aí para homem a dosagem é um pouquinho maior mesmo. Tá ótimo. Os 3 também. A hemoglobina, a minha tá 14, da minha filha 14 e do meu filho 16,8. Caramba, vocês estão muito bem, hein? Desse jeito, a anemia não vai pegar vocês, não. Então tá ótimo. O hematócrito, o meu 43, o dela 42 e o dele 48. Tudo muito bom, né? Resultados ótimos, né? Tem RDW? RDW, sim, 14,5 meu, 12,7 dela e 13,5 dele. Excelente, pode passar para o outro. Hemograma, tá tudo bem, não vai ter nenhum problema, não. Outro exame, né? Vamos para o leucograma agora. Quero saber leucócitos. Tá. Leucócitos. Mas o hemograma deu orgulho, hein? Você tá bonito esse. Que bom. O leucócito meu tá 5.900. Excelente. O dela, 10.300. Muito bom. E o também. dele, 5.900. Ótimo. Nessa faixa etária de 4.500 até 11, qualquer valor é muito bom. Qualquer valor é muito bom. O dela talvez estivesse nesse valor, porque quando foi feita uma coleta, talvez ela tivesse com algum problema de alguma inflamação, né? Podia ser inflamação de garganta, poderia ser alguma inflamação, né? Ou infecção urinária, alguma coisa desse tipo. Então o dela deu um pouco mais elevado por causa disso, mas está tudo dentro da normalidade, tudo dentro do padrão. Ok. Agora plaquetas. A minha, 288. Nossa, muito bom. A dele, 307. E a dela, 307. E a dele, 212. Tudo muito bom. Perfeito, né? Tranquilo. Não se preocupe com a série vermelha, não se preocupe com dificuldade de coagulação de sangue, não se preocupe também com imunidade. Está todo mundo aí bem ajustadinho nessa parte. Que ótimo. Ai, que bom. Legal, muito bom. É gostoso quando a gente vê exames assim, né? Porque isso daí dá uma esperança para a gente, né? De que é possível manter as coisas dentro do padrão de normalidade. Geralmente a gente sempre pega exames muito ruins, né? E é preocupante como que hoje realmente tem muita gente carente de informação e isso tem levado a escolhas erradas muitas vezes, ou problemas emocionais, né, que acabam nos conduzindo também a fazer escolhas inadequadas. Então, assim, tem muita gente sofrendo hoje com problema de anemia, né? A segunda maior carência no Brasil, a primeira é a falta de vitamina A, que eu também não vejo sentido, né, a gente ter deficiência de vitamina A, mamão é cheio de vitamina A, você tem todas as abóboras aí coloridas que são fontes de vitamina A. Você tem o beta-caroteno presente nos vegetais verdes escuros, que é fonte de vitamina A.
e ainda assim a maior carência no Brasil. Você vê como que o povo está comendo mal. Aí a gente vai encontrar os resultados errados, né? Tanto de hipovitamina A, deficiência aí também de ferro, que acaba conduzindo anemia. No teu caso, ótimo, está muito bom. Que bom. Mais algum do hemograma? Não, o hemograma está ótimo, isso daí pode Tá passar. ótimo. Agora Então, vamos vamos para lá. a frequência. Deve vir glicose, triglicerídeo, colesterol, essas coisas agora. Então, vamos para o colesterol. O meu colesterol, por parte, né? O total dele está 223. O total, 123? 223. Ah, 223. Eu ia dar parabéns, vou te dar um puxão de orelha, isso sim. 223 está alto, Viviane. Bom, a gente sabe que assim, ó, essas medidas aí, eu vou insistir sempre nisso, porque para mim, assim, ó, não tem um pingo de lógica a gente ter um LDL, né, normal abaixo de 100. Então, veja só, eu considero normal o LDL abaixo de 100, mas eu considero normal também o colesterol total até 200. É impossível você estar com um LDL abaixo de 100 se o seu colesterol está próximo de 200. Então, assim, não tem como, é incompatível. Imagina, se eu tenho 200 e eu tenho que dividir entre 3, né, HDL, LDL, VLDL, geralmente, né, eu vou ter um HDL aí menor do que 60. Deveria ser maior em mulher, mas menor do que 60. Aí eu vou ter por volta de uns 30, que seja no máximo aí, né, do VLDL, ou seja, tem mais de 100, sobrou 110 aí para o LDL. Então, assim, não tem como a gente ficar pensando assim, ah, é normal de 150 a 200. Não é normal também. É aceitável dentro da medicina hoje, mas normal não é. Normal seria o ideal abaixo de 150. Então, em 223, obviamente, se a gente for analisar as frações, né, vai ganhar outro puxão de orelha, porque aí o LDL vai dar alto, né? Então, vamos fechar o teu primeiro, depois a gente vai pro da filha. Continua aí nas... Então, um HDL 54. Fator de proteção baixo, fator de agressão vai dar alto. Vai lá, LDL agora. 139. Nossa, tá alto. Tem que ser abaixo de 100, né? Então veja como é que é complicada a questão. Passou de 200, não tem erro. Vai estar com HDL baixo, geralmente, com LDL alto. Então, assim, você precisa aumentar a atividade física, porque o seu HDL tem que subir um pouquinho mais, passar de 60, mas precisamos entender de onde tem vindo esse aumento do seu LDL. O LDL ele aumenta basicamente pelos seguintes alimentos, né? Frituras, alimentos industrializados que contêm gordura vegetal hidrogenada ou óleo de palma, que são os dois tipos de gordura saturada que a gente vai encontrar em maior quantidade nos alimentos industrializados, e gordura de origem animal. Então essas são as três principais fontes de ácidos graxos saturados, ou seja, gordura saturada que o corpo usa como matéria-prima para produzir colesterol. Mas ainda tenho que correlacionar a questão do colesterol, né, com a prática da atividade física. Provavelmente você faz exercício, mas não na intensidade. Não faz? Não estou fazendo. Mas quando você fez o exame, estava zerada? Não estava fazendo nada? Não. Nossa, então para você chegar no HDL vai ser um pulo. Você deu 54 aí, né, de HDL, para você chegar no 60 vai ser muito fácil. É só começar a fazer um pouquinho de exercício, só sair do sedentarismo. Eu achei que você fizesse, eu juro, quando você falou 80 e 54, eu falei, ela deve fazer caminhadas, né, leve, 2, 3 vezes na semana. Não. Olha, então assim, você para chegar no HDL acima de 60 está muito fácil, Viviane, para trazer um fator de proteção cardíaca hoje. É só começar a fazer um exercício, que aí você queima o LDL, que está alto, e produz o HDL, que é o fator de proteção. Então tá facinho. Outro aspecto que a gente tem que considerar na questão do colesterol é a qualidade da nossa noite de sono. Quando a gente tem uma noite de sono muito ruim, a gente tende a ter dificuldade de controlar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, esse hormônio do estresse ele fica elevado e isso acaba aumentando a oxidação da gordura, gerando mais formação de LDL. Como é que está seu padrão de sono? Tá ótimo. Eu durmo direitinho. O que é o ótimo para você? Vamos ver se é o mesmo ótimo para mim. Olha, por volta de 9h30, 10 horas eu estou dormindo.
Ok, o horário de dormir está ótimo, beleza. Isso. E acordo por volta de 5h30, 6 horas da manhã. Legal. Quando você acorda disposta, você acorda com bem um bom humor, né? E percebe que tem foco e concentração? Não. Hum, Estranho. O estranho é isso. Eu durmo à noite, assim, direito, né? Mas eu não acordo disposta, não. E não acorda assim 2 horas da manhã e tem dificuldade para voltar a dormir? Muito difícil. Beleza. Então veja só. Você passa muito bem do primeiro para o segundo tempo de sono. Isso acontece por volta das 2 horas da manhã. Viu, pessoal? Se vocês acordarem na madrugada, olhem no relógio, vocês vão perceber que é próximo de 2 horas. Sempre assim. Porque isso daí é uma passagem traumática que alguns têm, né, do primeiro para o segundo tempo de sono. Você passa bem do primeiro para o segundo. Mas quando você diz que não acorda disposta, que não tem aquela disposição física, aquela quantidade de energia, eu posso correlacionar duas coisas. Uma delas é a questão da falta do exercício. O exercício aumenta a nossa disposição física, esse é um aspecto. Um segundo aspecto é o seguinte: tem muita gente vivendo que dorme a noite inteira, porém não tem uma qualidade de sono tão boa durante a noite. Pode sofrer de hipopneia ou apneia. O que é isso? Hipo, baixo, pneia, ar. Ou seja, um baixo volume de oxigênio chegando à corrente sanguínea. Isso faz com que você não tenha a possibilidade de realizar tão bem os momentos ali de manutenção do organismo, que ocorre das 21h30 às 2 da manhã. O primeiro tempo de sono é o sono da regeneração. Então, esse é um aspecto importante. Se você, por exemplo, é uma dessas pessoas que tem hipopneia, você não vai ter um sono de regeneração também. E isso também não vai ajudar você a controlar o cortisol e o colesterol também, né? E quem sofre de apneia é pior ainda, porque o IP era baixo, pneia ar, então era baixa a concentração de oxigênio entrando. O A é de não, então é não oxigênio, não pneia, não por um determinado momento. Esse é um caso mais grave ainda. E eu acredito que, baseado nessa nossa conversa, já está valendo a pena, né, você procurar um médico para fazer, então, um exame de polissonografia. Em BH, vai ser fácil você achar aí uma clínica de sono, um especialista de sono, para você fazer uma polissonografia. Tem duas versões. Tem a polissonografia que a gente dorme na clínica, eles vão ligar a gente num monte de eletrodos, né? E aí já não é tão fácil monitorar a qualidade de sono, porque esse monte de eletrodos acaba atrapalhando. Mas tem algumas clínicas que já tem a versão onde eles levam a máquina e instalam lá na tua casa, né? Vão deixar você lá dormindo, sendo monitorado durante a noite inteira. Isso vai trazer para a gente mais informações a respeito dessa qualidade de sono. E aí a gente consegue tirar conclusões melhores, né? Mas é interessante, né? Dormir a noite inteira e acordar cansado, tem alguma coisa errada. Porque sono é preparo. Então a primeira parte de cada 24 horas do dia é o sono. Ele tem que ter uma boa qualidade para que a gente tenha um bom desempenho no dia seguinte. Não tem jeito, né? É assim que a coisa funciona. Então, se você acorda cansada, o sono não está tão bom. E aí vale a pena a gente investigar, então, tá bom? Doutor, tem alguma coisa a ver com o hipotiroidismo? Pode. Ou Pode não? sim. Pode. Qualidade de sono tem muito a ver com isso. Os hormônios da tireoide, eles são hormônios correlacionados ao metabolismo nosso. Quando eles começam a ficar baixos, a gente interfere muito na questão da qualidade do sono. A gente percebe que tanto o hipo quanto o hipertiroidismo afeta o padrão de sono. E isso daí interfere, então, nos processos de manutenção. Aí a gente acorda cansado. Você está com hipotiroidismo? Isso, há muitos anos, né? Eu faço a Certo. reposição e ela tá normal. Fiz exame, tá tudo normal. Não, mas quando fica normal, aí não é problema. Sabe Não, quando que é né? problema? O problema é assim, ó, quando você descobriu o hipotiroidismo. Vamos considerar que você ganhou 4 quilos no mês sem mudar seu padrão de alimentação e você achou estranho, foi no médico, ele solicitou o exame de tireoide e descobriu que você estava com hipotiroidismo. Veja, nesse momento, você tem uma glândula da tireoide que começou a ter uma disfunção, ou seja, ela está passando pelo seu primeiro momento ali, onde ela não está conseguindo cumprir o papel direito, diminuindo a sua atividade, só que ela não está com a sua atividade zerada. Ela ainda produz o hormônio da tireoide. Aí é a grande dificuldade. Por quê?
Você, por exemplo, fez o exame, descobriu, ó, está em tanto aqui, ó, sua tiroxina, né? Seu TSH está em tanto. Então, vou te prescrever essa dose aqui, ó. Levotiroxina de 25, sei lá, um exemplo. Aí daqui a pouco você percebe que aumentou de peso de novo. Você fala, ué, mas eu estou tomando já o hormônio, o que está acontecendo? Ela deu uma outra queda na sua produção de hormônios da tireoide. Aí você tem que ir no médico, fazer de novo o exame, e aí você descobre, ó, não conseguimos controlar só com essa dose da medicação, né? A tireoide parou de produzir, né, ou diminuiu a sua produção, então agora vamos passar aqui para um Puran de 50, sei lá, trocou a medicação, antes era 25, agora para 50. Então, nesse primeiro momento, aí o caso é complicado. Por quê? Você não tem uma tireoide que faliu, né? Ela está no caminho da falência. E esse caminho da falência, às vezes, ele demora para chegar. Então, acaba sendo difícil fazer um processo de regular a dose da medicação. Então, a cada 3 meses, quando você está nessa fase, você deve realizar o exame e verificar o nível da tiroxina, do triodotironina, que é o T4 e o T3, e também do TSH. Então, tudo vai depender de como que a sua tireoide está se comportando, se ela ainda tem alterações, né, nesse período de 3 meses, que é um período curto. Quando você percebe que, poxa, deu igual aqui nos últimos 3 meses com esse uso da medicação, então minha tireoide está numa estabilidade, beleza. Tenho que usar a medicação, porém ela não está tendo queda, ou ela já faliu de vez, né? Se ela já faliu de vez, aí está tranquilo para regular a dose. Agora, se ela ainda pode correr o risco de uma nova queda, a cada 6 meses, quando ela falha, uma vez ao ano. Então, assim, tudo vai depender de como que está sendo manejado essa parte de acompanhamento, né? Para que a gente saiba como que essa tireoide tem se comportado no curto prazo, no médio e no longo prazo, cada 3 meses, 6 ou um ano. Nesse processo, quando você percebe que a medicação ainda não está bem ajustada, você pode ter uma interferência grande, sim, na qualidade de sono. Agora, quando você está com ela bem estabilizada, não está dando diferença de um exame para o outro e tem conseguido manter um nível satisfatório, aí já não seria mais o caso de gerar uma interferência na qualidade do sono. Então, esses aspectos precisam ser considerados. Mas como você disse que tem feito os exames e tem se mantido normal, não acredito que seja um problema correlacionado ao hipotiroidismo interferindo na sua qualidade de sono. Ok. Seu VLDL ficou em quanto? Eu não fiz a conta aqui. 30. Ok, tá dentro da normalidade. Olha que o limite é 35, viu? Tá chegando lá no limite também. Não tá bom. Beleza, agora vamos aí pro colesterol da filha. Da filha total 170. 170? Isso. Eu acho que tem alguma coisinha aí no padrão de alimentação da casa que tá precisando ser mexida, hein? Pois é. Eu estou começando a fazer umas mudanças. Legal. Mas não é fácil não, né, doutor? Não, o processo de mudança, quer dizer, falar que é difícil é uma inverdade. Falar que é fácil também é uma inverdade, porque depende, veja só. Se eu digo que é difícil, né, eu crio um bloqueio na cabeça já. Não é difícil, então, né, não está dando certo porque é difícil. Não é bem assim. Tudo depende da maneira como você está mudando, Viviane. Se você começa a mudar da maneira certa, se você, né, tem digamos assim, um projeto de mudança, isso eu acho legal, projeto, porque projeto é uma coisa grande, né, a gente pensa. Então, quando você tem um planejamento dentro desse projeto de mudança, não, olha, nós queremos estar assim daqui 6 meses, queremos estar assim daqui 1 ano. Então, nós temos aqui metas que precisamos cumprir. Dentro dessas metas, você vai estabelecendo metas que são plausíveis para ser conquistada em uma semana, metas que são plausíveis para 1 mês, metas plausíveis para 6 meses. Então, assim, ó, esse processo precisa ser muito bem planejado. O que eu falo a respeito do processo, por exemplo, da mudança alimentar? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma lista de inclusão e depois uma lista de exclusão. Então, isso seria muito legal você fazer com seus filhos, né? Senta lá com eles, né? Senta com o marido, põe todo mundo ali na mesa e fala assim, ó, vamos criar uma lista aqui, ó, de alimentos, né, que nós precisamos comer, sabemos que é bom, mas que ainda não faz parte do nosso cardápio. E aí vai colhendo as sugestões, né, da família. Olha, precisamos comer mais salada, salada crua, a gente come muito pouco. Ok, então vamos adicionar aqui salada crua. A gente come também muito pouca fruta, né? Então adiciona lá frutas, né? A gente precisa comer tal alimento, tal, e vai adicionando, vai criando uma lista.
né, de alimentos ali. Agora vamos virar a página, vamos colocar aqui quais são os alimentos que ainda hoje fazem parte do nosso cardápio, mas que nós devemos excluir, que não deve fazer parte porque sabemos que faz mal. Aí você começa a criar a lista. Ah, a gente come fritura, então coloca lá, né? Ah, a gente tem comido muito fora, então isso tem sido um problema porque as opções são ruins, então acrescenta lá também o comer menos fora, né? Porque é difícil achar boas opções fora de casa. Ah, nós ainda bebemos refrigerante, então coloca aí. Por qual lista que a gente começa? Exclusão ou inclusão? Sempre pela lista de inclusão. Por pior que pareça o processo de você olhar para a lista de exclusão e ver que tem tanta coisa que faz mal e querer retirar tudo já no começo, não é assim que funciona. Por quê? Se eu começo a excluir, chega uma hora que a opção fica muito pequena. Você não tem variedade. E aí fica monótono a alimentação. Se a alimentação fica monótona, Viviane, dificilmente a gente consegue se manter. Aí começa o processo da dificuldade. Né? Porque ninguém quer ficar mais nesse padrão, porque quase não tem opção e ainda sente saudade das outras coisas. Né? Então, aí sim, eu digo, nesse momento se torna difícil o processo. Mas quando você vai conduzindo de uma maneira leve, incluindo alimentos que são saudáveis, aumentando esse leque de opções, chega uma hora que retirar o que realmente faz mal, não precisa nem ter o foco naquilo, porque você vai ver que tem tantas opções que você já não sente mais o desejo daquilo, já não tem mais aquela necessidade, porque encontrou prazer em outros alimentos que antes não faziam parte do cardápio. Isso aconteceu comigo, aconteceu com a minha esposa e aconteceu também dentro da minha casa, já conduzindo as minhas filhas dentro desse processo. Elas não sentem falta daquilo que as pessoas comumente comem. Por quê? Porque elas têm muitas opções. Elas têm muitas opções. Então, quando a gente conduz dessa maneira mais leve, eu digo, aí é fácil o processo da mudança, não é difícil. Então, foque em construir essa lista junto com eles, a participação deles é muito importante da família. Foque depois, né, em implementar a lista de inclusão e deixe a exclusão que automaticamente ela vai acontecendo. Se você percebeu que incluiu bastante coisa e ainda não retirou nada, aí você pode começar a trabalhar com a lista de exclusão. Em que momento? Bom, tenho opções, tenho variedade, já tenho um leque maior agora de opções do que servir em cada refeição. Então, senta com a família de novo e fala assim, ó, vamos pegar um da lista de exclusão aqui, ó. Quem vai ser primeiro? Ah, vai ser o refrigerante, ok. Aí você vai determinar assim, ó, em quanto tempo nós vamos retirar esse refrigerante. Então vamos marcar uma data aqui para que o refrigerante não faça mais parte da nossa vida. Ah, e algum vai sugerir assim, daqui 1 mês, né? O outro vai sugerir 3 meses. Ah, daqui 6 meses. Fala, pô, 6 meses é muito, né? 3 meses talvez seja mais adequado, porque 1 mês talvez a gente não consiga tirar. Então faz o planejamento. E aí, gradativo, você vai buscando cumprir esse propósito. Chegou ao final dos 3 meses, ou até antes disso, do propósito, né? Bom, chegou antes, comemora, né? Poxa, legal, a gente, olha, realmente está no caminho certo, a gente conseguiu abandonar o refrigerante com menos tempo daquilo que a gente tinha programado. Aí pega o segundo alimento, então agora vamos para o chocolate, né? Chocolate. Aí chocolate você vê que ninguém vai sugerir 1 mês, né? Vai sugerir um tempo mais longo, mas determina também uma data. Então é muito legal você trabalhar dessa forma, porque vocês estão num progresso, vocês estão colhendo os frutos já da mudança, mas não entrou naquela fase de ter que impor, de radicalismo. Eu não gosto desse tipo de mudança. Esse tipo de mudança é terrível, porque ela não dura muito tempo, ela não se consolida, e aí você não cria hábitos. O que a gente quer é que você crie novos hábitos alimentares, onde os maus alimentos não fazem mais parte e os bons que não faziam começam a fazer parte. E aí mudou o padrão de alimentação. Quando você muda esse padrão de alimentação, Viviane, ó, faça chuva, faça sol, é ele e pronto, acabou. Não tem mais volta. Você não consegue voltar ao antigo padrão, porque você está colhendo tantas coisas boas dessa mudança que você não sente mais saudade daquele outro tempo onde você comia aqueles alimentos. Você pode sentir de vez em quando um desejo de comer aquele alimento. Aí você pensa assim, mas naquela época meu colesterol estava em tanto. Né? Tomei um puxão de orelha ao vivo lá com mais de 100 pessoas me assistindo. Né? Não quero mais isso para mim. Então assim, aí você de maneira consciente consegue tomar a decisão. Mas primeiro começa nesse trabalho de formiguinha. E você vai ver que em pouco tempo, nossa, a mudança é brutal. A mudança é brutal, muita coisa acontece. Vamos continuar aí com o colesterol da filha. Vai dar certo, vai dar certo, acredito.
O do filho tá 166. Tá. Você veja que ninguém ficou abaixo dos 150, que é aquilo que a gente consideraria ideal. Né? Ninguém, nenhum dos três. Né? E um ainda conseguiu dar uma escapadinha acima dos 200, né? Mas a gente vai resolver com o tempo. Vamos para o HDL deles dois agora. Tem alguém que perguntou se milho é carboidrato. Sim, todo cereal é fonte de carboidrato. Arroz, milho, centeio, cevada, aveia. Aí temos o trigo, temos a quinoa e o amaranto. Todos esses são carboidratos, sendo que 3 deles, além de ser carboidrato, é fonte de proteína, que é a aveia, quinoa e amaranto. E aí, como é que tá O HDL as dela, frações? 39. 39. Baixíssimo. Exercício físico aí tá faltando também. Então, eu acho que muito que está pegando aqui é o exercício físico. Nós estamos parados. Não estamos fazendo nenhuma atividade. Ninguém. O bom é que, assim, tá todo mundo parado, então todo mundo pode se apoiar na mudança, né? Então, aí senta, conversa, se conscientize, e aí um ajuda o outro a estimular. Porque tem dia que, não vou falar para você que todo dia eu acordo assim, e falo, nossa, que vontade de fazer exercício hoje, como eu quero sair pedalar, como eu quero malhar. Não acontece não. Hoje eu tô com o braço em frangalhos aqui, que ontem eu trabalhei ali na máquina tríceps, né? Mas não é todo dia que eu acordo assim, morrendo de vontade. Aí entra a questão de como que nós trabalhamos esse aspecto. Nós precisamos trabalhar uma questão que a gente fala muito pouco. Dentro do curso de Transformação Vital, eu ensino lá para os alunos algumas coisas muito importantes. Uma delas é a questão da gestão do tempo. Gestão do tempo é algo fundamental. Por quê? Se a gente começa a entender que, estando na nossa agenda, né, aquela atividade vira um compromisso, a chance da gente colocar em prática é muito maior, muito maior. Então, olha só, imagine que vocês tenham determinado, estamos aí no período de pandemia, de repente eles estão fazendo aí o estudo em casa, não está tendo aula presencial ainda, e você determinou, 8 horas da manhã, nós vamos fazer atividade física. Pô, 8 horas é um horário específico, virou compromisso. Não é mais uma coisa aleatória. Ah, vamos fazer exercício amanhã de manhã? Pô, amanhã de manhã, da hora que o sol nasce até a hora que o sol se esconde. Hoje eu estava trabalhando aqui desde das 5 da manhã, 5h20 o sol começou a aparecer já. Então, desde as 5h20 até meio-dia ou 11h59 é a parte da manhã. Então, assim, é um horário muito extenso, fica muito flexível de você ficar empurrando com a barriga, né? Ah, vamos agora? Não, peraí, eu estou um pouco ocupado agora. Não, se você coloca o horário específico, 8 horas é igual ao compromisso de entrar no trabalho. Né? Tem responsabilidade, tem horário, a chance de fazer é grande. Então, assim, escolha uma atividade física que de repente os três gostem, né? Ou talvez até o marido, se der para incluir todo mundo junto nesse pacote. Escolha um horário, escolha qual atividade física, quanto tempo vocês vão dedicar para essa atividade física e quais serão os dias da semana que vocês vão fazer. Determine o local, né? Isso é importante. Se for assim, vamos fazer uma caminhada, né? E isso daí vai ser na rua. Então, eu preciso de um plano B, porque no dia que chover, o que vai acontecer? Vocês vão caminhar na chuva? Né? Geralmente ninguém vai caminhar na chuva. Acho que a única coisa que as pessoas fazem é sair para pedalar na chuva e jogar futebol. Fora isso, eu nunca vi outra atividade que as pessoas se disponham a fazer na chuva. Caminhada, a gente não encontra não. E corrida é só aquele que estava correndo e não deu tempo de chegar em casa antes da chuva alcançá-lo. Né? E aí, nesse aspecto, então, a gente precisa ter esse plano B. Isso é uma coisa muito importante. Se, por exemplo, eu percebi que, tendo o horário, eu vou, mas se acontecer uma intempérie da natureza e eu não vou, o que eu vou fazer nesse horário? Eu vou ficar de braço cruzado olhando a chuva cair? Não, tem que ter um plano B. Então, tudo isso são estratégias, né? E essas estratégias que nos garantem o sucesso dentro do processo da mudança. Trabalhando dessa forma, Viviane, eu não vejo dificuldade. Eu vejo os alunos lá no Transformação Vital dizendo assim, poxa, quando eu comecei a focar numa única coisa, como que tem que começar a dar certo, né, o aspecto, aí tem toda a questão do planejamento para a gente fazer por trás. E esse planejamento garante o sucesso da mudança. É a mesma coisa que eu falei ali sobre exercício e alimentação, cabe para outras áreas da nossa vida também. Vamos continuar esses exames aí. Tem 20 minutos ainda, dá para falar muita coisa. Eu falei da menina, né? Agora do menino tá 40 e pouco.
Do, Tá, do... do, do Luiz. O nome dele Tá, e o dela eu não sei, da filha ainda. nós estamos falando do HDL, certo? O nome da filha eu ainda não Ah, sei. sim, Dani. Daniele. Tá, Luiz e Daniela, beleza. Então, assim, ó, todo mundo está ruim nesse aspecto, né? O colesterol de nenhum ficou dentro daquele padrão total que a gente esperava. O HDL, todos abaixo. E o LDL, vamos lá agora. O LDL da Dani tá 106. 106, está alto. E o do Luiz, 108. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, só que tem uma diferença, né, Viviane? Quando nasceu o Luiz é o mais velho, né? Isso. Quando nasceu o Luiz, você tinha quantos anos? 27. Então, tem essa diferença. Você está com um nível de colesterol alterado, né, mas com uma idade de 27 anos a mais que a do Luiz e 30 anos a mais do que a Dani. O que isso quer dizer para nós? Né? Que eles estão começando um caminho de formação de placa de ateroma muito cedo. Se a gente não interfere agora, se a gente não começa um processo de mudança agora, quando eles estiverem com a tua idade, daqui a 27 anos, né, o que vai acontecer? Talvez eles estejam numa condição de saúde muito pior do que a sua hoje, porque começaram muito cedo a formar uma placa de ateroma. Pode ser que a sua qualidade de vida na infância seja diferente, porque baseado, né, nessa idade de filhos que você tem, a gente imagina que você foi daquelas que ainda teve a oportunidade de brincar na rua, né? Sim. Que brincou de amarelinha, que pulou de elástico, pulou elástico, que jogou betes ou taco, dependendo da região que mora, né? Que você brincou ali de elefante colorido, que você brincou de alerta, né? Você brincou de pega-pega, de esconde-esconde, de balança-caixão, né? Eles não. Eles nem sabem o que é isso, né? Se eu começar a falar essas brincadeiras pé na lata, o que é isso, né? Então, assim, eles não sabem o que são essas coisas. Então, isso é o que mais me preocupa com essa geração, com a geração dos nossos filhos. O que vai ser deles aos 30, aos 40, quiçá, eles cheguem aos 50. Então, assim, preocupante, não é? Tem uma pesquisa que diz que essa talvez seja a primeira geração que viva menos anos do que os pais. Então, a geração geralmente estava naquela progressiva de aumento, né, da expectativa de vida. Essa, que é a geração dos nossos filhos, talvez seja a primeira geração que venha viver menos do que nós vamos ter de expectativa de vida. Ou seja, precisamos fazer uma intervenção. Quanto mais cedo nós fizermos essa intervenção, melhor para eles também. Porque aí eles vão poder chegar com uma qualidade de vida melhor do que a sua na idade que você tem hoje. Mas se nós não fizermos uma intervenção agora, eu tenho medo do futuro que os nossos filhos terão. Né? O mundo hoje é um mundo que ele nos pressiona demais, né, para um padrão de estilo de vida inadequado. Porque nós somos bombardeados de informação o tempo inteiro, Viviane. Então, assim, é muito assustador. Pensa, quando você sai da sua casa até você chegar no teu trabalho, né, quanto de informação o teu cérebro não recebeu, né? Olha só quantas placas, né, que você cruzou pelo caminho. Placas, sejam elas de trânsito, sejam elas informativas, sejam outdoors, né? Quantas fachadas, né, de lojas você não viu ao longo do caminho? Quantas pessoas não cruzaram na sua frente quando você parou na faixa de pedestre, né? Quantos carros não cruzaram o teu caminho? Quantas placas de carro que seu cérebro viu, mas você nem percebeu que viu, né? Porque vai direto para o subconsciente, mas você viu a placa do carro. Então, assim, sua mente é bombardeada de informação. Agora, pensa como é que eram os nossos avós, quando eles saíam da casa deles para o trabalho. O que eles tinham? Eles tinham um monte de mato, ou verde ou seco, dependendo da época do ano, pássaros cantando, né? Quanto de estímulo o cérebro recebia naquela época e recebe hoje? E isso nós estamos falando só de sair de casa até chegar no trabalho. Não estou nem considerando depois o trabalho e o restante até chegar ao final do dia. Então, isso é uma preocupação, porque todo esse volume de informação vai agitando a nossa mente e vai conduzindo a gente a desenvolver problemas emocionais, ansiedade, estresse, síndrome do pensamento acelerado.
O nosso padrão de comportamento está diretamente correlacionado ao nosso padrão emocional. Com esse volume de informação, né, o processo de recrutar os nossos 5 sentidos intensamente, isso agita a nossa mente, interfere nas nossas escolhas e acaba nos conduzindo muitas vezes por um caminho de erro. Por quê? Se a nossa mente está agitada, se nós estamos ansiosos, obviamente a gente vai ficar buscando as válvulas de escape. E aí a gente cai nos problemas do quê? Né? Padrão de alimentação ruim, porque a gente começa a usar o alimento como uma válvula de escape. Né? A gente começa a utilizar sexo, drogas, álcool, fumo, né, como válvula de escape para produzir dopamina. Compras, né, consumismo, e viramos uma sociedade consumista, né? Somos presos em redes sociais, em jogos, tudo isso gera prazer. Mas a nossa geração foi muito menos bombardeada de informação do que são os nossos filhos hoje. Eles são muito mais. Nós conseguimos ainda ter um padrão de vida diferente na infância. E isso faz com que a gente chegue numa idade adulta talvez sem problema e comece a formar os problemas na idade adulta. Eles não. E eles já estão com a formação dos problemas ainda na infância, na juventude, e é o que a gente tem visto no resultado desses exames. E eu não estou te culpando, mas estou dizendo que a gente não pode se tornar uma vítima desse sistema. Esse sistema é podre, né, que a gente vive hoje. Esse sistema capitalista é horrível, horrível. Por quê? Porque ele quer exigir da pessoa cada vez mais produção. A gente tem que produzir mais, aprender mais, conhecer mais, saber mais coisas, para poder ganhar mais. Então isso é terrível. Antigamente, para as pessoas sobreviverem, o que elas precisavam de informação? Talvez ali um ensino fundamental, depois numa outra época um ensino médio, depois uma graduação era suficiente. Hoje não, hoje você tem que ter uma especialização, você tem que ter um MBA, você tem que ter, né, um mestrado, dependendo da área, um doutorado, até um pós-doutorado você precisa, e ainda assim não é o suficiente. Só que aí o que acontece? O mundo hoje exige de nós muito conhecimento. Só que depois, quando você tem muito conhecimento, ele não está disposto a pagar pelo conhecimento que você adquiriu, pelo tempo que você investiu para isso. E aí nós começamos a gerar uma situação de uma população frustrada. Poxa, você pensa assim, eu fiz um mestrado, mas eu não sou valorizado pelo mestrado que fiz. Eu tenho um doutorado, mas eu não sou valorizado por ele. Ou eu tenho dificuldade para conseguir uma vaga de trabalho porque a minha titulação é muito alta. Então, olha, é muito louco isso. E isso vai gerando frustração e aí as pessoas começam a buscar essas válvulas de escape. Então, assim, eu analisando o mundo, né, com essa visão, eu tenho um grau de preocupação brutal, né, do que virá pela frente, de como que as próximas gerações elas vão sobreviver nesse mundo. E nem sei se a gente vai ter próximas gerações do jeito que a coisa está indo. Então, assim, é muito preocupante essa situação. Só que aí, como pais, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande de transmitir o conhecimento para o filho. Não é simplesmente falar para ele que ele precisa mudar. É transmitir o conhecimento. Sentar e explicar. Falar, olha, a minha geração é diferente da sua. Nós fazemos coisas que vocês não fazem. Então, vocês vão precisar fazer coisas que nós não fazíamos. Na minha geração, não era necessário a gente evitar uma fritura, porque a gente gastava tudo brincando na rua. Na de vocês, é impossível comer uma fritura. Por quê? Porque isso vai formar problema em vocês, porque não há o gasto. Vocês não fazem atividade física como nós fazíamos quando éramos crianças. Então, assim, transmitir esse conhecimento do passado para que eles possam correlacionar, possam compreender e tomar decisões, isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, assim, eu acho muito legal essa conversa que a gente tem tido. A gente não tem explorado tanto, né, só a questão de ficar preso aí nos resultados desse exame, mas sim tentar ter uma visão mais holística, mais ampla da coisa e perceber que dá para ter resultado, né, mas com muita conversa, com muito entendimento, com muita compreensão. E isso muda, né, a vida de uma pessoa, não tem como. Então, assim, eu até agradeço pela oportunidade que você tem nos dado de poder trabalhar isso hoje, né, coisa que a gente não tem falado muito, mas precisa ser falado, precisa ser dito e feito. Então vamos continuar explorando os exames aí agora. O que mais que a gente tem? Essa geração imediatista, né, doutor? Eles querem para ontem, né? Só que assim, eles querem para ontem, mas eles não querem se aprofundar em nada. Eles são uma geração muito rasa, muito rasa. Eles não sabem o que é mergulhar de ponta em alguma coisa. Eles no máximo mergulham, caem de barriga e ficam flutuando, mas nunca se afundam, se aprofundam em nada. Então isso é um problema também.
é uma sociedade que não vai ter conhecimento profundo de nada. Uma vez, eu conversando com um amigo jornalista, eu acho que essa frase aqui dele foi, assim, muito pertinente. Eles estavam querendo rebaixar a faculdade de jornalismo para uma faculdade de técnico, na verdade, um curso técnico e não manter como sendo terceiro grau jornalismo, né? Faculdade mesmo. E aí ele disse assim, ele falou, o pessoal fica fazendo isso porque tem muito jornalista, e aí ele falou, tem muito jornalista que sabe um pouco de cada coisa, mas não sabe muito de nada. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, uau, isso foi forte. Um pouco de cada coisa, mas não sabe muito de nada. E aí o que aconteceu? A profissão do jornalista começou a exigir que ele se especializasse numa área. Então hoje você tem um jornalista que é um comentarista político, você tem um outro que é um comentarista na área de esporte, você tem um outro que fala sobre economia. Então assim, os jornalistas começaram a se especializar para que eles soubessem muito de uma área e não ficar naquela questão do raso, né? Sabendo um pouco de cada coisa, mas não sabendo muito de nada. O problema é que essa sociedade que a gente vive é essa sociedade. É a sociedade do um pouco de cada coisa, mas não quero muito de nada, não. Então, não se aprofunda, né? Fica com aquelas informações sempre básicas, nunca investiga um pouco mais. Então, assim, é diferente da nossa geração. Eu ouvi de um professor, um dia, quando eu estava no ensino médio, ele dizendo para mim assim, ó, duvide sempre. Né? Ou seja, procure as respostas. Né? Essa não é uma sociedade que procura resposta. Né? Essa geração que tem vindo agora é uma geração que não se contenta, ou que se contenta com, é assim? Então, tá bom, então, vamos fazer assim. Não quer saber, é assim? Por quê? Por que que é assim? E essa palavra por quê, ela vai ficar fora de moda nessa geração, infelizmente. A nossa já era uma geração mais curiosa, investigava mais coisa. Hoje, como eles têm um acesso muito fácil a isso aqui, é muito fácil. Né? Hoje, se eu quiser fazer uma pesquisa, é muito fácil. Eu simplesmente pego aqui e falo, e aí, Siri? Então, Terrível. ela vai responder. Cadê? O que você quer dizer? Qual o pico mais alto do Brasil? Sua resposta para claro diz qual o pico mais alto do Brasil. Devo enviar. Ok. Ela vai mandar a resposta para mim, para o meu e-mail. E aí? Isso é sociedade rasa. Essa é a geração nova. É a geração que não vai ter trabalho para descobrir as coisas. E aí vai ficar só no básico. Vai ficar só no básico. Enquanto nós, quando criança, e alguém falava, o Pico da Bandeira é o pico mais alto do Brasil, eu queria saber onde ficava e queria conhecer. Né? E eles não, só de saber já tá bom. Né? Pico da Bandeira, pronto. Percebe? É diferente. Então é preocupante. É preocupante. Fechamos o colesterol. Sim, fechou. Vai para o triglicerídeo. Então, o da Dani, 137. Tá bom. Triglicerídeo tá bom. O do Luiz, 80. Tá excelente o dele. E o meu... Então, o da Dani tá bom, né? Tá bom, porque abaixo de 150 está bom. Abaixo de 100 é excelente, né? Isso quer dizer que eles não comem tanto carboidrato. O problema não está no carboidrato, né? E o meu tá 167. O seu já passou um pouquinho daquilo que eu consideraria o ideal, que seria os 150, né? Então talvez você seja um pouquinho mais chegadinha no pão, no arroz do que eles, né? Está sobrando um pouquinho mais de carboidrato. Mas ainda assim, hoje é considerado normal. Só que aquele negócio aí, normal da ciência não quer dizer que seja normal. Olha lá, o ente ciclista perguntou lá do Pico da Neblina, 2.993 metros de altitude. Resposta do Google. Então é assim. Sociedade é mais ou menos assim hoje. Se contenta com isso. E a glicemia? Pode ir? Da Dani, 84. Uhum. A minha, 87. Tranquilo. E a do meu filho... Eu não estou... 86. Tá. Glicemia tá ótimo. Glicemia tá muito bom. Por isso a gente percebe que o triglicerídeo deu um resultado bom. Né? Quando tem sobra de glicose que a gente transforma em triglicerídeo.
O André falou uma coisa interessante aqui, ó. Ela disse, ó, na vida espiritual deve ser assim, ó. Devemos examinar as escrituras e não ir acreditando em tudo que nos fala. Em tudo na vida tem que ser assim. A Bíblia também, não dá para acreditar em qualquer coisa. Mas veja, esse aspecto da glicose estar todas aí na faixa etária do 80 é um bom resultado. E a gente tem que observar que esse resultado me responde então por que o triglicerídeo está no nível que está. Não está havendo sobra de glicose. A quantidade de carboidratos que vocês ingerem é uma quantidade suficiente. É uma quantidade suficiente. Agora, a partir do momento que a sua glicose começa a passar de 100, existe uma tendência a começar a sobrar glicose no sangue. E aí essa glicose vai para dentro do fígado e vira triglicerídeo. Então, carboidrato não é o problema. Né? Carboidrato está tranquilo aí para vocês. Vamos continuar. O que mais que a gente tem? A B12. Uhum. A B12 do Luiz, 338. Está bom. Da Daniele, 366. Bom também. E a minha, 330. Nossa, vocês gostam de ser repetitivo, né? Glicemia ficou tudo nos 80, agora ficou tudo no 300, né? Então, assim, ó, é muito importante a gente observar esse nível de vitamina B12. B12 é muito importante para o funcionamento cerebral, principalmente para eles agora, em fase de construção do conhecimento, né? Eles agora são arquitetos do conhecimento, né? Esse seria um bom termo para o jovem, né? É nesse momento que eles estão construindo as conexões neurais principais do cérebro dele. Então, a B12 sempre tem que estar num nível satisfatório. Está bom. Eu acredito que valeria tomar aí, pelo menos um citoneurin 5.000 uma vez por semana para a gente manter e, se possível, subir um pouquinho acima dos 400, para que aí a gente fique num nível excelente. Ó, a Flávia disse que a dela tem 173. Nesse nível, Flávio, você já precisa corrigir com 6 injeções de citoneurin 5.000, uma por semana. Está abaixo de 200, já é um nível crítico aí, já não está bom a questão, né? E a Gilca pergunta quais são os carboidratos saudáveis, né? Os carboidratos integrais são os carboidratos saudáveis. Os carboidratos presentes nas frutas também são carboidratos saudáveis, né? E quando a gente parte para raízes e tubérculos, a gente só tem que tomar cuidado com a batata inglesa, que é o carboidrato de absorção mais rápida, e esse não é tão bom. Mas batata doce, a mandioca, a macaxeira, ou, como é que o povo chama? Mandioca, macaxeira e aipim, né? Que são as 3 regiões do Brasil aí que cada um fala diferente. Então, assim, ó, esses daí, qualquer um desses carboidratos são bons. Só batata inglesa, aí se preocupe com arroz branco, macarrão branco, pão branco, esses são perigosos. Os outros, tranquilo. Vamos continuar. A D do Luiz deu 31,3. Tá bem na rapinha do taxa ali, né? Tá dentro da normalidade, mas tá chegando no mínimo. Pois é. A da minha filha deu 15,9. Deixa eu fazer uma pergunta. Eles têm 14 e 17 anos. Ele sai para jogar futebol de vez em quando, toma sol e ela não? Sim, eu tenho uma área boa aqui e ele sempre sai, dá uma corridinha, joga uma bola. Ela não. Viu a diferença? Um se expõe ao sol, o outro não, né? É isso. E a minha estava com 16. Daí eu mandei uma mensagem, o doutor já me orientou, eu já estou fazendo reposição. Então eu não sei, a minha. A sua eu te orientei a fazer então com 15.000, não foi? Isso. Da sua filha faça igual. E do seu filho, compre para ele 5.000 e dê por um período de 3 meses, uma por dia de 5.000. E vocês com 15.000. Depois que chegar no final dos 3 meses, repete o exame dos 3. Né? Se deu acima de 40, pode tomar umas 2.000 para manutenção. Se ficou entre 30 e 40, pode tomar umas 5.000 ainda, porque a gente já viu que não tomam tanto sol. Então, 5.000 para manutenção para vocês aí. Doutor, com relação à menina, eu comprei uma de 50.000, pode ser? Então, se você der uma de 50.000 por semana, dá uma média de 7.000. Então, dê 2 de 50.000 por semana para ela, que vai dar dose idêntica à sua. Tá, é porque ela está indo para a fadilina. Então, assim, para facilitar a vida dela, entendeu? Vai tomar 2 vezes na semana ou pode tomar as 2 num único dia. O melhor seria tomar 2 dias da semana. Então, ela marcar, por exemplo, assim, ó, terça e quinta, ou sábado e quarta e sábado, sei lá, uma coisa assim. Então, para ela definir os dias, né? Mas tomar 2.
Ok. Quando a gente fala da vitamina B12, que a Flávia perguntou, que ela está com 173 de B12, chama citoneurin, né? 5.000 microgramas. Primeiro, Flávia, você tem que tomar 6 injeções, depois você vai partir para o oral para manutenção. Pode continuar. No Luiz, ela pediu um exame HBS. Hum, Deu 21,8. tá normal. É. Então, assim, e o meu, eu, eu estou com a minha menstruação atrasada, sabe, doutor? Desde outubro. Então, Desde outubro? então, mas aí eu fui na ginecologista, ela me deu um remédio. Você está indo para o quinto mês já. Não. Aí a minha menstruação veio, né? E assim que eu tomei o remédio. Só que agora ela já está atrasada novamente. E daí eu Então, fiz alguns já, exames. já que você não está indo para o quinto mês de gestação, Não, talvez você esteja chegando no climatério. Mas está com que idade? 46. É nova ainda, né? Para começar a entrar no climatério já. Deveria ser depois de 50 esse negócio. Mas o problema é que hoje está aparecendo tudo mais cedo, né? Tá aparecendo tudo mais cedo. Né? Então, quais exames que ela solicitou? Então, ela fez a prolactina, deu 6,5. E eu tenho aqui o folículo estimulante, FSH. FSH, isso. Deu 8,39. 8,39. Nossa, de cabeça vai ser difícil agora, hein? Lembrar essas dosagens. Esse daí eu teria que olhar. Deixa eu ver se eu acho aqui a referência do FSH. Esse daí não é exame que a gente grava, não. Deixa eu ver aqui, ó. Referência. Referência FSH. Vamos ver, deu quanto? 8,39. 8,39. Você fez um período que estava aí com a menstruação atrasada, né? Isso. Poderia ser fase folicular, ovulatória ou lútea, mas não ficou dentro do padrão da fase da menopausa, não. Para menopausa teria que ser valor mais elevado, o FSH, tem que ficar no mínimo 23, né, que é 150. Tem alguma coisa que está gerando essa alteração, mas aparentemente não está correlacionado ainda à chegada da menopausa, não. Isso é bom? É bom não ser a menopausa, agora é ruim não saber o porquê. Tem outros exames também que são feitos. O estradiol também é um exame importante, além do FSH, o LH também, que é o luteinizante, né? Porque um está correlacionado ao crescimento do óvulo e o outro à liberação do óvulo. Então, os dois seriam bem interessantes aí, né? Mas não parece ser chegada de menopausa ainda não, que é uma boa notícia, né? Que é uma boa notícia. Agora, por que será que está atrasando? E está atrasando bem, né? Foi quase 5 meses de atraso. Estava entrando no quinto mês, aí teve que tomar medicação para fazer descer. Dá uma investigada nisso aí, viu? Vale a pena investigar. É. Eu acho Eu que tenho. talvez vale a pena fazer um ultrassom intravaginal, alguma coisa assim, para poder dar uma verificada. Então, na verdade, eu até tenho, doutor. Deu alguns miomas. Aí começa a ficar mais, né, comum o atraso. Não. E o fluxo quando vem é muito grande? Não, Não. não. Mioma geralmente gera fluxo grande. Não. Então, no momento que eu tomei medicação, foi muito grande. Eu nunca tive. Então, Que estava acumulado, né? 5 meses segurando ali. Que vem bastante mesmo. Não, mas tem que investigar. Eu separaria um tempo para começar a frequentar mais o consultório da médica até descobrir esses motivos, né? Porque só tomar medicação é você fazer o tratamento paliativo, né? É aquela questão, o que está acontecendo? O que você está sentindo? Ah, doutor, eu estou assim, ó, faz quase 5 meses que não vem a minha menstruação. Ah, então toma esse remedinho. Tá, por que ela não pois veio é. esses 5 meses, né? É isso que me interessa, não é assim fazer descer. Não,
Ué, fazer descer, toma um remédio, desce, tá? E aí? No outro mês atrasa de novo. Tem alguma coisa que não está normal, né? Então, assim, eu acho que hoje, né, ficou muito pouco investigativo a medicina. Se trabalha muito pouco com a questão diagnóstico, né? Não tem uma medicina diagnóstica, tem uma medicina paliativa. A medicina diagnóstica é a medicina que vai a fundo, que investiga, né, que consegue descobrir os motivos daquela alteração. E é isso que eu vejo com muito bons olhos, né? Descobrir os motivos da alteração. Então, se essa médica não está muito disposta a investigar, talvez tenha algum médico Sherlock Holmes aí, né, que queira pegar o teu caso e agir como detetive. Eu já pensei nessa possibilidade aí de mudar. Eu também acho que está na hora de você pegar uma segunda opinião, né? E aí você conta o caso e pergunta, né, para a médica assim, fala, olha, ela deu a medicação, né? O que você faria? Se ela disser, não, eu também daria medicação, então fala muito obrigado, tchau, estou vazando também, já vi que não vai dar certo. Não, porque você tem que descobrir. Se ela falar assim, não, a gente precisa investigar, tem que descobrir o que é isso, opa, aí você para e escuta com atenção. Né? Então, é importante essa resposta. É aquela questão da... Acho que até a medicina ficou, né, igual a geração, né, rasa, né? Não quer saber mais as respostas, né? Pergunta para o Google, né? E aí, Siri, né, minha menstruação está atrasada há 5 meses, o que eu posso fazer? Ah, toma um remédio. Ah, pô, aí o Google responde, né? Pois é. Não dá. Tem uma coisa Complicado. normal, não é, né? Não. Pois é. E se você fosse uma pessoa que sempre fosse desregulada, mas quando você cita isso para mim, automaticamente você já me transmite a informação de que sempre teve um padrão regular e agora alterou. Né? Senão não teria nem chamado a atenção. Então, assim, para quem foi regulado a vida inteira, está com 46 anos, deu normal o nível do FSH, não ficou no nível de estar entrando numa menopausa, né, de estar no climatério. Tem alguma coisa aí nesse meio aí que não está respondendo essa pergunta. Então, a gente precisa descobrir. Eu não sei o que está acontecendo aqui no chat, mas o pessoal está demais aqui hoje. Eu estou morrendo de rir aqui, ó. Não sei o que lá. Muitas ervas de hoje fazem o mesmo. Teimosa. Não entendi. Mas o pessoal está morrendo de rir aqui, ó. Você paga caro na consulta e o médico nem olha para a cara da gente, né? Pois é, mais ou menos isso. Tudo ficou ruim para a mulher. Ah, por causa da Eva do Éden. É isso que o pessoal pergunta. Pois é. Porque depois que aconteceu a origem do pecado lá, que diz que com dores, né, daria, né, a luz aos filhos. Isso aí. Dos meninos, acabou os exames? Acabaram. Pô, que conversa gostosa que nós tivemos hoje, hein? Foi muito bacana. Foi ótimo, doutor. Muito bom. Gostei muito da conversa. Agradeço, Viviane, por você Eu ter que trazido agradeço. isso pra gente. E assim, ó, não aquete seu coração enquanto você não tiver a resposta do porquê, né, tem atraso na menstruação. Ó, virou quase um poema aqui, ó. Deu quase uma estrofe de um poema. Não se aquete seu coração enquanto não descobrir o motivo do atraso da menstruação. Bom, Viviane, agradeço muito. Foi muito legal a sua participação. É bacana porque a gente teve essa oportunidade de falar a respeito dessa nova geração, né? De falar a respeito dos filhos, de ver um prognóstico preocupante se nós não fizermos uma intervenção. Isso é necessário, precisamos realmente, né, trabalhar com esse aspecto. Então, assim, quero desejar a você melhoras com relação ao colesterol, que foi a única coisa que realmente nos preocupou. Vamos fazer as correções dessa vitamina D e começar a fazer exercício, né? E não se esqueça da sua polissonografia para você descobrir a qualidade do seu sono, tá bom? Tá Muito ótimo. obrigado. Muito obrigado, doutor. Deus continue abençoando o senhor. Amém, a todos nós. Pessoal, um bom dia para todos vocês. Hoje é quinta-feira ou sexta-feira? Quinta. Então tá acabando a semana, né? Tá quase chegando no final da semana. Amanhã é sexta e aí encerramos mais uma semana e aí nos vemos, né, somente na outra semana. Então aproveite aí os seus preparativos, pense para algo para fazer junto com a família, para aproveitar o final de semana, né, para vocês terem um momento de lazer. Mas lembre que o corona saiu para passear, então é melhor pensar em fazer alguma coisa dentro de casa, né? Não precisamos visitá-lo, né, fora de casa. A coisa está complicada. Bom dia para todos vocês, um grande abraço, nos vemos amanhã. Bom dia. Tchau, tchau.